Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isso para o experimentar, testar, provar Felipe, porque ele, Jesus, bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos. 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai bendito, Pai santo, Rei da glória, que estamos, ó Pai, diante de Ti, diante da Tua palavra, dispostos e disponíveis a ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta hora, ministra aos nossos corações, Pai. Capacita-me, eu te peço, que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito usando a minha vida. Toca, Pai, nas nossas feridas, porque nós cremos que o Teu toque traz cura, o Teu toque traz restauração, o Teu toque traz renovo, Pai. Faça conosco conforme a Tua vontade. Nós sabemos, Pai, que no momento da palavra, se for da Tua vontade, o Senhor cura. No momento da palavra, se for da Tua vontade, o Senhor restaura. No momento da palavra, se for da Tua vontade, o Senhor salva, o Senhor liberta. Então, o que te pedimos, Pai, faça conforme a Tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de adoração e de louvor no meio de nós. Glória a Deus. Amados irmãos, amada igreja do Senhor, noiva de Jesus Cristo, nós estamos em uma conferência. E o assunto, o tema que está em voga aqui, para ser devidamente conferido, é os 12 cestos cheios. 12 cestos cheios, você sabe, é o resultado de um milagre. O milagre da multiplicação de pães e peixes. A nossa igreja é uma igreja bíblica, a nossa igreja é uma igreja teológica. Certamente todos os irmãos aqui sabem que o Senhor Jesus realizou não apenas uma, mas 2 multiplicações de pães e peixes. Foram 2 milagres bem parecidos, foram 2 milagres bem semelhantes, mas é nítido, é notório que cada uma das multiplicações tem as suas particularidades. Cada uma das multiplicações tem as suas características diferentes. Por exemplo, a quantidade de pão multiplicada foi diferente. Na primeira multiplicação foram 5 pães. Na segunda multiplicação foram 7 pães. A quantidade de peixe multiplicada também foi diferente. Na primeira multiplicação, 2 peixinhos. Na segunda multiplicação foram alguns peixinhos. A quantidade de pessoas alimentadas pelo milagre
também foi diferente. Na primeira multiplicação, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Na segunda multiplicação, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. A quantidade de cestos cheios que sobejaram, ou seja, que sobraram, também foi diferente. Na primeira multiplicação, sobraram 12 cestos cheios. Na segunda multiplicação, sobraram apenas 7 cestos cheios. Está conseguindo perceber como são diferentes as características, as particularidades de cada multiplicação? Talvez nesse instante alguém levante a mão e diga: pastor, as diferenças eu já sei, as diferenças eu já entendi. Eu quero que o Senhor diga o que teve de igual, o que teve de semelhante entre as duas multiplicações de pães e peixes. Eu respondo, anota aí, crente: o que teve de igual, de semelhante entre as duas multiplicações de pães e peixes, é que ambas, guarde isso bem guardado na tábua do seu coração, ambas as multiplicações de pães e peixes escancaram diante de nós 3 qualidades especiais que só Jesus Cristo tem. São 3 qualidades especiais que vão apontar para quem Jesus de fato é. 3 qualidades especiais que vão revelar que Jesus de fato é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Vem comigo. Qualidade especial número 1. Ambas as multiplicações de pães e peixes nos revelam que Cristo é aquele que exerce poder, autoridade e domínio sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas e sobre todas as circunstâncias. Qualidade especial número 2, ambas as multiplicações de pães e peixes nos revelam que Cristo é aquele que a qualquer momento faz o impossível se tornar possível e acontecer diante dos nossos olhos. Aleluia! Qualidade especial número 3, ambas as multiplicações de pães e peixes nos revelam que Cristo é aquele que está pronto, na verdade, sempre pronto para suprir toda e qualquer necessidade que lhe é apresentada. Aleluia! Você percebe? Ambas as multiplicações escancaram diante de nós essas 3 qualidades especiais que só Jesus Cristo tem. E sabe qual é a boa notícia no meio disso tudo? A boa notícia, senhoras e senhores, é que esse mesmo Cristo, que é Filho do Deus vivo, está aqui no meio de nós, está aí do seu lado. Esse mesmo Cristo, que é detentor de qualidades especiais, está aqui no meio de nós, está aí sentado ao seu lado. Esse mesmo Cristo está aqui no culto, está aqui nessa conferência. Esse mesmo Cristo está aqui, está dizendo exatamente assim para alguém: ei, por que desse desespero, minha filha? Não se desespere, meu filho. Acalma o teu coração. Ei, fique em paz. Aquieta a tua alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou vendo tudo o que você está passando. Eu estou vendo tudo o que você está enfrentando. Eu estou vendo absolutamente tudo, diz o Senhor. Nada passa desapercebido aos meus olhos. Mas eu acho que você está esquecendo que eu sou aquele que tem o poder, autoridade e domínio sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas e todas essas circunstâncias que te rodeiam. Deus dizendo para você: não se esqueça que eu sou aquele que a qualquer momento faço o impossível se tornar possível e acontecer diante dos teus olhos. Por que desse choro? Por que desse lamento? Por que desse desânimo? Não se esqueça você que eu sou aquele que estou sempre pronto para suprir toda e qualquer necessidade sua que me for apresentada. Aleluia! Olha aqui para mim, redobre sua atenção. Em detrimento de todas as diferenças que existiam entre as duas multiplicações de pães e peixes,
O que havia de comum entre elas? O que havia de igual, de semelhante, era o principal. O que é, pastor? A presença de Jesus Cristo. O principal era o que havia de igual, a presença de Jesus Cristo, mostrando para mim e para você que onde tem a presença dele, tem milagre. Onde tem a presença dele, tem necessidade sendo suprida. Onde tem a presença dele, tem crente sendo abençoado. Onde tem a presença, tem multiplicação de pão. Onde tem presença, tem multiplicação de peixe. Onde tem presença, tem cestos sendo cheios por aquele que é o dono da presença. Cadê a crente? Deixa eu ver. Tem presença aí? Tem presença aí? Tem presença aí? Se aí tem presença, levante sua mão, abre a sua boca e diga: aqui tem presença. Aqui tem presença. Aqui tem presença. Aqui tem presença, pastor Mauro. Aqui tem presença, missionária Isabel. Aqui tem presença. Se tem presença, tem milagre. Onde tem presença, aleluia, tem milagre. Deus é aquele que age de uma forma que a gente não entende. Só a presença dele já é suficiente para mudar o ambiente. Só a presença dele já é suficiente para mudar a circunstância. Só a presença dele já é suficiente para reverter todo e qualquer quadro. Se aqui tem presença, aqui também tem milagre. É de extrema importância a igreja inteira entender que esse milagre da primeira multiplicação de pães e peixes, guarde isso, é o único, eu disse único milagre que é registrado simultaneamente pelos 4 evangelistas. Mateus no capítulo 14, Marcos no capítulo 6, Lucas no capítulo 9, bem como aqui também João no capítulo 6. Os 4 evangelistas nos contam absolutamente a mesma história. Nos contam absolutamente o mesmo milagre. Contudo, cada um deles fez questão de apresentar detalhes, mas detalhes que são primordiais, para a gente conseguir entender o quão profundo é, o quão revelador é, o quão impactante é esse tão importante milagre da primeira multiplicação de pães e peixes. Quando a gente se propõe a observar a narrativa apresentada no contexto de Mateus, a gente logo percebe que assim que o Senhor Jesus tomou ciência, tomou conhecimento de que a triste notícia de que João Batista, seu primo, havia sido morto, e não apenas morto, mas decapitado. João teve a sua cabeça levada numa bandeja dentro do palácio. Assim que o Senhor Jesus toma ciência dessa triste notícia, ele, tomado pela dor do luto, se dirige para um lugar deserto. Repita após mim: lugar deserto. Lugar deserto no intuito de passar algum tempo sozinho. Quem nunca, nos dias de luto, quer passar um tempo sozinho? Lugar deserto no intuito de passar um tempo a sós com Deus. Um tempo a sós, no secreto com o Pai. Mas não demora muito, a multidão logo descobre onde o mestre estava. E rapidamente todos correram ao seu encontro. E a narrativa apresentada por João, aqui no capítulo 6, que nós lemos, verso 5, diz que Jesus, levantando os olhos, avistou, viu a grande multidão que vinha ter com ele. Já a narrativa apresentada por Mateus diz que Jesus viu a multidão e teve compaixão dela. A narrativa de Marcos diz que Jesus viu a multidão, teve compaixão dela e ainda nos revela o motivo da compaixão. Ele diz que aos olhos de Jesus, aquela multidão era como ovelhas que não tinham pastor. Olha isso, crente. Só de olhar a multidão, Jesus já sentiu, Jesus já reconheceu que a necessidade deles não era apenas de pão,
não era apenas de peixe. A necessidade da multidão não era só alimento. Eles tinham necessidade de amparo. Eles tinham necessidade de cuidado, de direção. Eles tinham necessidade de proteção. Afinal, aos olhos do mestre, era como ovelha que não tinha pastor. Já a narrativa apresentada por Lucas, a essas palavras, Lucas acrescenta dizendo 3 coisas. 1, Jesus recebeu a multidão com luto, triste, mas recebeu a multidão. 2, Jesus ensinou-lhes acerca do reino de Deus, com luto, triste, mas não parou de pregar o evangelho. 3, Jesus curou os que tinham necessidade de cura, com luto, triste, mas não desanimado a cumprir o propósito que Deus tinha imputado sobre a vida dele. Se identifica aí, crente? Se identifica aí? O luto não pode parar a nossa caminhada, a tristeza não pode nos fazer parar, o desânimo não pode nos fazer ficar prostrado. Aquilo que Deus colocou na nossa mão precisa ser feito, independente de circunstâncias. Lucas vai dizer isso, que Jesus recebeu, Jesus pregou e Jesus curou. Até aqui, senhoras e senhores, tudo corria dentro da mais absoluta normalidade. Afinal, Jesus receber os necessitados, normal. Jesus pregar o evangelho do reino, normal. Jesus curar os enfermos, normal. Porém, sempre depois do porém, vem algo que a gente não se agrada. Porém, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, concordam entre si e fazem questão de deixar registrado que assim que Jesus termina de fazer essas coisas, os 12 discípulos, não apenas 1, não apenas 2, nem 6, os 12 chegaram diante dele com uma proposta, eu diria, um tanto duvidosa. Pastor, que proposta foi essa? Os discípulos chegam diante dele, os 12, dizendo: mestre, manda esse povo embora. Os mesmos que eram necessitados, que eram como ovelhas que não tinham pastor, os que estavam com fome, os que estavam doentes: mestre, dispensa a multidão. Tira esse povo daqui. Olha a proposta que os discípulos apresentam. Pastor, e por que os discípulos apresentaram essa proposta? Porque todos eles reconheceram que o cenário que eles estavam ali era um cenário de impossibilidades. Era um cenário composto por 4 circunstâncias negativas. 1, o lugar era deserto. 2, a hora era avançada. 3, o povo estava faminto. 4, eles não tinham absolutamente nada para comer. 4 circunstâncias negativas fizeram os discípulos apresentar essa proposta ao mestre: manda a multidão embora, despede a multidão. 4 circunstâncias negativas. Pensa aí, crente, o que a circunstância negativa não faz com o nosso psicológico? O que o cenário de impossibilidade não faz a gente, nos acarreta a gente tomar atitudes, decisões, falas que nem sempre queremos e podemos. Mas é aqui, exatamente nesse ponto, que acontece o que eu chamo de o ponto de partida do milagre. O start inicial do milagre. Por quê, pastor? Porque se tem uma coisa que eu pude aprender vivendo o Evangelho de Cristo, é que os maiores milagres têm início no meio de um cenário de impossibilidade. Os maiores milagres da nossa vida terão início em meio às circunstâncias negativas. Eu vou repetir, mas só para quem crê. Os maiores milagres da sua vida, da sua história, eles virão num cenário de impossibilidade. Os maiores milagres da nossa vida, eles costumam ter início no meio de circunstâncias negativas aos nossos olhos. Deixa eu te provar na Bíblia. A Bíblia vai dizer que certa vez o vinho acabou no meio de um casamento. Circunstância negativa.
Se tem circunstância negativa, tem o pré-requisito ideal para Jesus entrar na história e dar início a um grande milagre. Você sabe como terminou essa história? Essa história não terminou como começou, ela terminou com Jesus fazendo milagre. A Bíblia vai dizer que certa vez a viúva de Naim, se não bastasse ter perdido o esposo, era viúva, agora estava indo sepultar o próprio filho. Circunstância negativa. Se tem circunstância negativa, tem o pré-requisito ideal para Jesus entrar na história e dar início a um grande milagre. Você sabe como terminou essa história? Não terminou como começou, terminou com Jesus operando milagre. A Bíblia vai dizer, como foi pregado aqui sexta-feira, a Bíblia vai dizer que a filha de Jairo, que estava doente, morreu, pereceu. Circunstância terrível, negativa. Se tem circunstância negativa, você já sabe, já aprendeu. Tem o pré-requisito ideal para Jesus entrar na história e dar início a um grande milagre. Ei, crente, não importa qual seja a circunstância negativa que você esteja vivendo hoje, aos olhos do céu, isso que você chama de circunstância negativa é apenas o pré-requisito ideal para Jesus entrar na tua história, para Jesus entrar na tua vida, para Jesus entrar na tua família, na tua casa e dar início a um grande milagre. Eu profetizo, a tua história não vai terminar como começou, a tua história não vai terminar do jeito que está, ela vai terminar com Jesus operando milagre. Com Jesus operando milagre. As circunstâncias negativas nunca conseguirão anular, impedir o Cristo que opera milagre. Você toma posse disso? As circunstâncias negativas, os cenários de impossibilidades nunca, eu disse nunca, vão impedir ou anular o Cristo que opera milagre. Alabadacandarás. Repita após mim: lugar deserto, hora avançada, povo com fome e recurso insuficiente. Eram 4 circunstâncias negativas, mas o principal, pastor Mauro, Jesus Cristo estava com eles. Alguém não entendeu? Eu vou repetir. Eram 4, estavam cercados por circunstâncias negativas, mas o principal, Cristo estava com eles. Aleluia! Cristo estava com eles. Cristo estava com eles. E onde Cristo está, é inevitável, milagres acontecem. Onde tem a presença, aleluia, acontece milagre. Eram 4 circunstâncias negativas, mas Cristo estava com eles. Levante sua mão o mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Tome posse dessa palavra na sua vida. As circunstâncias negativas que você vive nunca vão impedir o agir de Cristo, o operar de Cristo, o manifestar de Cristo. Circunstância negativa é pré-requisito para Cristo entrar na história, reverter o quadro e fazer um milagre. Aleluia! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Glória! No meio dessa multidão aqui, talvez alguém tenha passado por aquelas portas ali, vivendo a circunstância mais negativa da sua vida. Você não fala, não tem coragem de verbalizar, mas aqui, ó, o coração, lugar onde só Deus esquadrinha, está aí. A circunstância mais negativa da minha vida é o que eu estou vivendo hoje. Pois bem, foi Deus que te trouxe aqui. Foi Jesus que te trouxe aqui, para te fazer ouvir que existe um chamado Cristo Jesus, aleluia, que tem poder para te abençoar, mesmo dentro dessa circunstância negativa. Existe um chamado Cristo Jesus, que tem poder para te honrar, mesmo dentro dessa circunstância negativa. Existe um, guarde isso, chamado Cristo Jesus, que tem poder de mudar o quadro,
tem poder de te surpreender, tem poder de trazer algo novo, tem poder de trazer a providência do alto, aleluia. Porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. O segredo não é as circunstâncias ao nosso redor ser negativas ou positivas. O segredo é Jesus Cristo estar conosco. O segredo, vou repetir, o segredo não é as nossas circunstâncias serem positivas ou negativas. O segredo é Jesus Cristo estar conosco. Porque quando Cristo está conosco, Ele pega as circunstâncias que a gente vê como negativa e transforma elas em pré-requisito para Ele fazer o milagre. Se concentre em estar na presença dEle. As circunstâncias, deixa que Ele cuida. Se concentra em permanecer na presença dEle, porque o restante, o que está em volta, Ele cuida, Ele trabalha, Ele atua. Circunstância negativa não para, não impede o agir de Cristo. No final do versículo 5, quando todos eles estavam inseridos naquele cenário de impossibilidade, naquele cenário que era cercado por 4 circunstâncias negativas. No final do versículo, Cristo faz uma pergunta intrigante, está escrito aí: onde compraremos pão para todos eles comerem? Onde compraremos pão para todos estes comerem? Essa foi a pergunta do mestre. E eu confesso que foi uma pergunta capciosa. Eu digo capciosa porque o próprio versículo 6, o seguinte, ele vai explicar que Jesus fez essa pergunta com uma única finalidade: experimentar a fé dos discípulos, testar, colocar em prova o nível espiritual dos discípulos. A pergunta era para testar, porque o versículo 6 diz que no fundo, em verdade, Jesus já sabia o que ia fazer, aleluia. Ei, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei aquilo que tem tirado o seu sono, que tem roubado a sua paz, mas a palavra para você é essa: Jesus já sabe o que Ele vai fazer. Acalma o teu coração, fique em paz, o Mestre já sabe o que vai fazer. 2 coisas eu aprendo com essa informação que João traz no verso 6. Primeira coisa que eu aprendo: às vezes, não se espante, às vezes o Senhor Jesus vai usar o nosso cenário de impossibilidade, as circunstâncias que são negativas para nós, só para testar a nossa fé, provar a nossa fé, colocar em prova o nosso nível espiritual. Segunda coisa que eu aprendo: mesmo que nós estejamos cercados de impossibilidades, mesmo que nós estejamos cercados por circunstâncias negativas, fique em paz, não perca a fé, porque Ele já sabe o que Ele precisa fazer. Descansa, fique em paz, Cristo tem tudo, absolutamente tudo sob controle. Escute isso. Certa vez, no encerramento de um congresso, enquanto eu descia da tribuna, depois da pregação, um pré-adolescente, 10, 12 anos, me parou e me fez uma pergunta acerca desse versículo. A pergunta foi essa: pastor, por que Jesus já sabia o que tinha que fazer? Por que Jesus já sabia o que ia fazer? Eu devolvi a pergunta para ele: o que você acha disso? O que você pensa a respeito disso? Gente, 10, 12 anos. Ele respondeu: pastor, eu acho que é porque Jesus é Deus, não é? Eu disse: Jesus é Deus. Aí ele continua dizendo: se Jesus é Deus, Jesus também é onisciente. Então Jesus sabe de todas as coisas. Eu disse: uau,
Você está certíssimo. Jesus é Deus, Jesus é onisciente, Jesus sabe de todas as coisas. Você me permite só acrescentar mais um item na sua resposta? Ele disse, vai lá. Eu falei, Jesus é Deus, Jesus é onisciente, Jesus sabe de todas as coisas. E mais uma, Jesus é o Senhor do tempo. E como Senhor do tempo, Ele sabe e vê diferente daquilo que o homem vê. Ele com a expressão de curioso, como assim, pastor? Eu falei, enquanto os discípulos olhavam para esse cenário e só viam impossibilidade, só viam circunstâncias negativas, Jesus, nosso Cristo, nosso Deus, olhava para o mesmo cenário e via a oportunidade de glorificar o nome do Pai. Ele olhava para o mesmo cenário e via oportunidade de operar milagre. Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. Talvez você olhe hoje ao seu redor e só veja impossibilidade, só veja circunstâncias contrárias, circunstâncias negativas. Mas Cristo que está aqui, o Cristo que vê diferente, Ele está dizendo para você, ei, onde você vê desemprego, eu já vejo porta aberta. Onde você só vê divórcio, eu já vejo a restauração do casamento. Onde você vê que não tem saída, eu vejo milagre. Onde você vê adversidade, eu vejo solução. Eu vejo diferente, aleluia, daquilo que você vê. Cristo quando está na história, tudo muda, tudo é diferente. Cristo vê diferente. Talvez você olhe hoje para alguma área da sua vida e só vê empecilhos, só vê entulho, só vê problema. O que Cristo que está aqui, Ele está dizendo ao seu ouvido, eu já vejo a solução. Esqueceu do versículo 6? Eu já sei o que eu vou fazer. Então Ele pode falar, se acalma, descansa, fique em paz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você não sabe ainda da solução, mas eu sei. Cristo está dizendo, você não sabe ainda da saída, mas eu sei, o escape está na minha mão. Descansa, Cristo vê diferente. E Ele já sabe o que Ele precisa fazer. Após Jesus fazer aquela pergunta capciosa, no versículo 7, Filipe, o discípulo, ele prontamente responde, dizendo, mestre, nem 200 dinheiros de pão seriam suficientes para cada um comer um pedacinho. Nem 200 denários de pão, diz outra versão, seriam suficientes. Traduzindo para a nossa linguagem, nem aproximadamente o salário de 6, 7 meses de trabalho, nem isso seria suficiente para que cada um comesse um pedacinho. Pensa comigo, a prova, o teste, o experimento que Jesus estava imputando aos discípulos era espiritual, mas a resposta de Filipe foi numa visão totalmente natural, terrena. Filipe pensou no dinheiro, no recurso terreno. Sabe o que eu vejo aqui em Filipe? Eu vejo aquelas pessoas que tentam usar recursos terrenos, financeiros, para resolver questões que são espirituais. Não dá certo, não é desse jeito. Aí no versículo 8, André, irmão de Pedro, Pedro você conhece, André, irmão de Pedro, toma a palavra. E ele toma a palavra para no versículo 9, ele trazer uma informação preciosa, seguida de um diagnóstico. Pastor, qual foi a informação que ele trouxe? Mestre, tem aqui um menino, um rapaz, um moço, que carrega 5 pães e 2 peixinhos. Se ele parasse aí, estava ótimo. Mas além da informação, ele trouxe um diagnóstico. Quantas vezes a gente não faz isso? Dá informação para o céu, dá informação para Deus em oração, em vez de parar, a gente quer dar o nosso diagnóstico. Deus faz assim, não, assim é pouco, aquele não dá, aquele não vai. André trouxe a informação, 5 pães e 2 peixinhos está com o menino, mas ele traz o diagnóstico. Qual o diagnóstico? Ah, Jesus, o que é isso aí para toda essa gente? Em outras palavras, 5 pães e 2 peixinhos é pouco, 5 pães e 2 peixinhos é insuficiente, 5 pães e 2 peixinhos não vai dar para resolver o nosso grande problema.
Sabe o que eu vejo aqui em André? Eu vejo alguém que usa da lógica humana, terrena, para tentar resolver questões que são espirituais. André estava dizendo, pela lógica terrena, natural, 5 pães e 2 peixes, não é nada perto dessa grande multidão. Nós só não podemos cair no erro de pensar que essas falas de Filipe e André foram falas carregadas de incredulidade. Não foram. Foram falas carregadas de realidade. Eram falas realistas. O que é isso, pastor? Eram falas que estavam subordinadas àquilo que é a realidade do momento. A realidade terrena estava determinando para eles. Aleluia. Mas o que André e Filipe ainda não sabiam, mas estavam ali justamente para aprender, é que o operar de Cristo, o agir de Cristo, o trabalhar de Cristo nunca estará subordinado àquilo que a realidade do momento esteja dizendo. O agir de Cristo, o operar de Cristo, o trabalhar de Cristo sempre estará subordinado àquilo que a realidade do céu determina. E posso te dizer uma coisa? Posso te entregar uma palavra? Lá na realidade do céu, já está determinado que aqui na terra basta uma palavra, basta uma palavra, basta uma palavra para o milagre acontecer. Circunstâncias da terra não limitam, não anulam o poder de Cristo, o Cristo que opera milagres. No versículo 10, depois de experimentar a fé dos discípulos, o Senhor Jesus manda todos se assentarem. E aqui eu preciso abrir um parênteses para te dizer algo forte. Aqui é um princípio de organização. Com outras palavras, Jesus está nos ensinando: em ambiente desorganizado, milagre não acontece. Em ambiente de bagunça, milagre não acontece. Em ambiente de desordem, milagres não acontecem. Então Jesus ajeita o ambiente, organiza o ambiente, manda todos se assentarem. Depois do ambiente organizado, versículo 11, Jesus pega os pães e os peixes e está escrito: e havendo dado graças, os repartiu, os repartiu, os repartiu, os repartiu, os repartiu, para um, para outro, repartiu, repartiu. Pastor, por que está repetindo? Porque nesse exato momento, sem que ninguém percebesse, o milagre já estava acontecendo. Nesse exato momento, sem que ninguém notasse, a multiplicação já estava acontecendo. Levante sua mão, levante sua mão. Mesmo que você não esteja percebendo nada, o milagre já está acontecendo. Mesmo que você não esteja notando nada, Jesus já está multiplicando. Mesmo que você não esteja vendo nada, sim, você vê, já está acontecendo, já está acontecendo, já está acontecendo. Aleluia! Glória! Não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio. Você não está vendo nada, como os discípulos não estavam vendo nada, a multidão não estava vendo nada, mas o alimento estava chegando, a provisão estava chegando, o suprimento estava chegando, a providência do alto estava descendo. Aleluia! E no versículo 12, tem uma informação que para mim é marcante. Diz que todos ficaram saciados. Todos ficaram saciados. A palavra usada aqui é saciados. O termo no original grego para essa palavra é empiplime. Empiplime traz o sentido de estar completamente abarrotado, transbordando, completamente
absolutamente farto, cheio, empanturrado, saciado. Olha isso, igreja. Saciado, cheio, empanturrado, num ambiente que era tomado por impossibilidade. Saciado, cheio, empanturrado, abarrotado, no ambiente que era tomado por circunstância negativa, no ambiente que era tomado por escassez. E daqui eu tiro o nome dessa mensagem para você não esquecer nunca mais. Saciados no meio da escassez. Você pode repetir isso comigo no tempo 3? 1, 2, 3. Saciados no meio da escassez. De novo. Saciados no meio da escassez. É isso que Deus tem para a sua vida em 2025. Mesmo que a escassez venha, Ele tem saciado por você. No versículo 13, depois do empiplime, depois de estarem saciados diante da escassez, está escrito que eles recolheram 12 cestos cheios daquilo que sobrou. Quantos cestos, igreja? Quantos cestos, igreja? 12 cestos cheios. Não por acaso é o tema da nossa conferência. 12 cestos cheios. Apenas 3 palavras. 12 cestos cheios, mas com um significado muito profundo. Apenas 3 palavras. 12 cestos cheios, mas com um significado muito poderoso. Apenas 3 palavras. 12 cestos cheios, mas com um significado transformador. O número 12 na Bíblia aponta para a completude. O que é isso, pastor? Algo completo. Número 12 na Bíblia aponta para totalidade. O que é isso, pastor? Algo total. E cestos cheios fala de fartura. Cestos cheios fala de abundância. Cesto cheio fala de suprimento, de provisão, de providência que vem do alto. E aqui eu já encontro o subsídio necessário para liberar uma profecia sobre a sua vida. Aleluia! 2025 será o ano da provisão. 2025 será o ano da fartura. 2025 será o ano da expansão, do crescimento, da multiplicação. Fique de pé, igreja. Redobre sua atenção. Escute isso. Todos, absolutamente todos, os preletores, homens de Deus que me antecederam, em algum momento falaram sobre posicionamento. Primeiro dia, posicionamento. Segundo dia, posicionamento. Terceiro dia, quarto, quinto, sexto, posicionamento. E como o Espírito Santo que está regendo essa conferência é o mesmo entre nós, enquanto olhava para João 6, o Espírito me fazia enxergar 3 coisas acerca de posicionamento. 1, Deus sempre vai usar alguém posicionado para alimentar a multidão. 2, apenas uma pessoa posicionada é suficiente para Cristo operar maravilhas. 3, enquanto muitos de nós estão preocupados com posição, Jesus está de olho, está preocupado com aqueles que têm posicionamento. Você percebe que os discípulos tinham posição? Afinal, eles eram os discípulos de Cristo. Mas só o menino, só o garoto, só o moço apresentou o posicionamento. Qual? De entregar tudo nas mãos de Jesus. Entregar tudo nas mãos de Jesus. Entregar tudo nas mãos de Jesus. Deus nunca, olha isso, Deus nunca vai usar aqueles que poderiam entregar tudo. Deus sempre vai usar aqueles que estão dispostos a entregar tudo. E quando nós nos apresentamos dispostos a entregar o nosso tudo nas mãos dEle,
nós somos credenciados, habilitados a ver a mão dele em tudo. Você não entendeu? Eu vou repetir. Quando nós nos apresentamos dispostos a entregar o nosso tudo nas mãos dele, automaticamente nós vemos a mão dele, a mão dele, a mão dele em tudo, em absolutamente tudo.